Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos nossos breves ensinamentos. E para este episódio, com a permissão de Allah, iremos falar sobre Ahkamu Sujud Sahw, que são, ou que significa, as regras da prostração de esquecimento, Sujud Sahw. Então, Sujud Sahw significa, representa as duas prostrações que nós fazemos por algum equívoco ou algum esquecimento que acontece durante o Salah. E esta prostração tem 4 causas e 4 motivos. As causas que levam à prostração de esquecimento são 3. E esta prostração tem 3 motivos, 3 causas, que são a ziyadatu, ou naqsu, ou shak, que significa o aumento, ou a redução, ou a dúvida. E nós iremos explicar cada motivo, cada causa de forma individual, bi'idhnillahi ta'ala. Então temos a primeira causa, que é a ziyadatu fi salah, que é o acréscimo e o aumento no salah. Então, quando o orador se esquecer durante o salah, se equivocar e acrescentar alguma ação, alguma prática no salah, como por exemplo o qiyam, ou o rukun, ou qualquer uma outra prática do salah. Por exemplo, quem acrescenta um rak'a por esquecimento, às vezes se dá o caso, alguém que acrescenta um rak'a por esquecimento, então este deve fazer o sujud as-sahw, é obrigado a fazer o sujud as-sahw. O exemplo disso, um indivíduo que fez o salat al-dhuhr, por exemplo, 5 rak'ats. Sabemos que o salat al-dhuhr possui apenas 4 rak'ats. No entanto, ele se equivocou e fez 5 rak'ats. E não se lembrou e não percebeu que acrescentou um rak'a, senão depois dele ter chegado no último tashahhud. No último tashahhud. Quando ele está no último tashahhud, é que percebeu que fez 4 rak'ats, ou 5 rak'ats para o salat al-dhuhr. Então, o que ele deve fazer? Ele deve completar o seu salat, completar o seu tashahhud e dar salam, e deve fazer o sujud as-sahw. Sujud as-sahw e depois dar salam. Depois dar salam. Quer dizer, nesta situação, quando acrescenta algo no salat, em princípio, o sujud as-sahw é feito depois do salam. Ou seja, a pessoa deve dar salam primeiro, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, depois vai no sajda. Uma vez, volta. Vai pela segunda vez, volta e dá de novo sajda. No entanto, a questão de fazer antes ou depois, a questão é muito simples e fácil. Independente de onde a pessoa fizer, é válido. A pessoa pode fazer antes ou depois do salam, independente da situação. No entanto, quando for acréscimo, é melhor fazer depois do salam. É melhor fazer depois do salam. Mas se fizer antes, não há nenhum problema. Então, este exemplo que nós demos é de quem se lembrou e só se apercebeu que acrescentou algo no salah enquanto ele já está no último tashahhud. No último tashahhud. Ou porque percebeu que acrescentou um rukun, ou um rukun no segundo rak'a, por exemplo. Segundo rak'a fez 2 rukun, por exemplo, por esquecimento, e só se apercebeu no último tashahhud. Então ele se completa o seu salah e faz sujud as-sahw, depois do salam. E depois de fazer o sujud as-sahw, vai dar salam pela segunda vez. Agora, temos uma outra situação, que é a pessoa se aperceber do acréscimo enquanto está ainda naquele acréscimo. Ainda está naquele acréscimo. Então, ele deve voltar. Voltar, não deve completar. Não deve completar aquele acréscimo. Deve voltar para a posição correta e continuar com o seu salah. E fazer o sajdat as-sahw depois do salam. Por exemplo, a pessoa lembrou-se, ou se apercebeu que este é o 5º rak'a. É o 5º rak'a. A pessoa está no qiyam, está a fazer o salah, e apercebeu-se que este é o 5º rak'a. Não deve concluir este 5º rak'a. O que é que deve fazer? Deve se dirigir para o tashahhud al-akhir, o último tashahhud, sentar e faz o tashahhud, depois disso faz o sajdat as-sahw depois do salam. Então, se lembrar e se aperceber no último tashahhud, então é só fazer sujud as-sahw. E se aperceber enquanto ainda está naquele acréscimo, então deve abandonar e voltar para a posição correta e no final fazer o sujud as-sahw. E a evidência disso, nós temos o hadith
de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, ou o próprio Abdullah, ele diz: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة. Nabi alayhi salatu wasalam fez o salatu dhuhr 5 rak'ats. Nabi era humano. Ele também se equivocava, também esquecia. Era humano. Apesar que isso não acontecia e não influenciava na profecia, na transmissão da sua mensagem. Mas em aspectos normais, ele era humano, se esquecia. E isto é normal. Então, ele se equivocou e fez o salatu dhuhr 5 rak'ats. E os sahabas ficaram confusos, porque eles não sabiam se foi esquecimento por parte do Nabi alayhi salatu wasalam ou se é uma nova legislação. Se Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório a partir daquele momento o salatu dhuhr 5 rak'at. Por isso que foi dito para o Nabi alayhi salatu wasalam, perguntaram com todo respeito: Azida fi salat, ya Rasulallah, será que foi acrescentado algo no salat? Nabi disse: Wa dhak, o que é que vocês estão a dizer? O que é isso? Então disseram: Sallaita khamsan. Então tu fizeste 5 rak'at. E vejam a humildade do Nabi alayhi salatu. Nabi sabia escutar os outros. Quando foi dito para ele que fizesse 5 rak'at, ele admitiu o seu erro. Não se orgulhou. Dizer que lá, eu sou profeta, então como é que vocês estão a me corrigir? Lá, Nabi aceitou o seu erro, que ele fez 5 rak'at, fasajda sajdatain, ba'da ma sallam. Então ele fez 2 sajdas depois de ter dado o salam. Quer dizer, quando ele se apercebeu que estava errado, dobrou os seus pés, porque ele estava virado para os seus companheiros. Então, dobrou os seus pés e virou para o Qibla e fez 2 sajdas e fez salam pela segunda vez. Então, essa é a regra que diz respeito ao acréscimo no salat, ao aumento no salat. Temos a segunda causa, que é a redução, a redução no salat. E esta redução, meus irmãos, depende daquilo que a gente reduziu. Quer dizer, a regra vai depender do que a gente deixou e reduziu no salat. Se for um pilar ou uma obrigação. A primeira situação temos em caso da redução for um pilar, como o rukum, ou o sujud, ou o suratul fatiha, é um outro pilar que nós mencionamos nos episódios passados, quando falamos sobre os pilares do salat. Então, nesta primeira situação, se a pessoa esquecer um pilar do salat, se ela se lembrar do pilar antes de chegar na mesma posição daquele pilar que ela deixou no segundo raka ou no raka seguinte, então ele deve voltar, trazer aquele pilar e completar o seu salat e no final fazer o sajdatu sahw, a prostração de esquecimento. Exemplo, para ficar mais claro. Se a pessoa, por exemplo, esqueceu de fazer o rukun, está no segundo raka, esqueceu de fazer o rukun, depois do suratul fatiha foi direto para o sajda. Então, se ele se lembrar que esqueceu o rukun antes de chegar no rukun do raka seguinte, ele está no segundo, ele se lembrou quando está no sajda. Então, este se apercebeu antes de chegar no raka, na posição daquele pilar que ele abandonou, que ele deixou do raka seguinte. Então, é diferente dele se aperceber já estando no rukun do raka seguinte. Aqui tem outra situação. A situação que nós estamos a explicar aqui é, ele se lembrou que abandonou ou esqueceu este rukun antes dele chegar na posição do rukun do raka seguinte. Então, o que ele deve fazer? Ele deve voltar. Quer dizer, está no sajda, se apercebeu, deve voltar. Deve voltar e ir para o rukun. Deve voltar e ir para o rukun. Como ele já leu o suratul fatiha, foi para o sajda, deixou o rukun, se apercebeu no sajda, deve voltar, ir para o rukun e depois completar o seu salat. Quer dizer, ir para o rukun, voltar do rukun, ir para o sajda normalmente. E no final, vai fazer o sajdatu sahw antes do salam. Ou melhor, vai fazer depois do salam. Mas se for, ou se fizer antes do salam, também não há nenhum problema. Então, esta é a primeira situação. A segunda situação é se ela se lembrar que deixou um pilar depois de chegar na posição daquele pilar do raka seguinte. Por exemplo, no mesmo exemplo de rukun. Na primeira situação, ele se lembrou do rukun enquanto estava no sajda do mesmo raka, ou estava no qiyam
do rakan seguinte, mas antes de chegar no rukun. Agora, a segunda situação, ele se lembrou e se apercebeu do rukun que ele deixou depois de chegar na mesma posição. Ou seja, quando ele foi para o rukun do rakan seguinte, se ele esqueceu o rukun no primeiro rakan, no rakan seguinte, no segundo rakan, quando ele já foi para o rukun, é que se apercebeu que deixou o rukun no primeiro rakan. Então, ele se apercebeu depois de chegar na mesma posição daquele rukun que ele deixou no rakan seguinte, ou daquele pilar que ele deixou no rakan seguinte. Então, o que ele deve fazer? Deve invalidar aquele rakan que deixou aquele pilar. Deixou aquele pilar e o rakan seguinte vai considerar como sendo o primeiro, por exemplo. Se ele deixou o rukun no primeiro rakan, então o segundo rakan vai considerar como se fosse o primeiro e vai continuar o seu salat. Vai continuar o seu salat. E deverá no final trazer um outro rakan para substituir aquele rukun que ele deixou. Então, nesse caso, se for salat do dhuhr, por exemplo, quer dizer, no total serão 5 rakan, mas na verdade são 4, porque aquele primeiro que ele deixou o rukun, ou deixou o surat al-Fatiha, ou qualquer outro pilar, e só se lembrou depois de chegar na mesma posição daquele rukun no rakan seguinte, aquele rakan já foi invalidado. Então, no total serão 5, mas a verdade é que são 4 rakan apenas. Então, esta é a segunda situação. A primeira situação é dele se lembrar antes de chegar na mesma posição daquele rukun ou daquele pilar no outro rakan, no rakan seguinte. A segunda situação é de ele se lembrar enquanto está na mesma posição do rakan seguinte. E temos a terceira posição, que é ele não se lembrar que deixou algum pilar no salam, senão depois de dar salam. Quer dizer, a pessoa, por exemplo, deixou o rukun no primeiro rakan e não se apercebeu que deixou um pilar, senão depois dele terminar o salam e dar salam. Dar salam. Então, o que ele deve fazer? Se este pilar que ele deixou fizer parte do último rakan, atabihi, ele deve trazer este pilar e aquilo que vem depois dele. Por exemplo, se a pessoa percebeu que neste último rakan eu esqueci o rukun, então é um pilar e este pilar que ele deixou, ou surat al-Fatiha, para diversificar, deixou surat al-Fatiha. Então, esse surat al-Fatiha foi em qual pilar? Se for o último pilar, então o que ele vai fazer? Vai se levantar, vai ler o surat al-Fatiha e vai trazer tudo que vem depois daquele surat al-Fatiha. Ou seja, vai trazer aquele pilar, aquele rukun ou rakan completo. Então, vai trazer o surat al-Fatiha, vai para o rukun, vai voltar, vai para o sajda, depois vai dar salam e fazer o sajda do sahu. Agora, se o que ele deixou está no rakan antes do último, ou seja, no primeiro, ou segundo, ou no terceiro, não está no último rakan, então ele terá que trazer um rakan completo. Um rakan completo, depois fazer sujuda do sahu. Para isso ficar mais claro a diferença disso, vamos dar um exemplo muito claro. Um exemplo muito claro. Na questão do sajda, por exemplo, a pessoa percebeu que fez um único sajda apenas. Fez um único sajda. Então, se este sajda que ele esqueceu é do último rakan, o que ele deve fazer? Deve voltar para o sajda, levantar, ficar sentado, ir para o segundo sajda, voltar, fazer tashahud e dar salam. Ou seja, vai trazer aquele sajda que ele esqueceu e tudo que vem depois do sajda. Agora, se este sajda que ele esqueceu foi do segundo rakan, por exemplo, o que ele deve fazer? Deve trazer um pilar completo, ou um rukun completo. Nesse caso, vai iniciar com surat al-Fatiha, vai fazer o rukun, vai fazer o sajda e um rakan completo. Então, esta é a diferença. Esta é a diferença. Então, se o que ele deixou estiver no rakan anterior, ele deve trazer um rukun ou um rakan completo, mas aqui a condição é que não deve passar muito tempo entre o período do salam e o período que ele se lembrou. Quer dizer, se ele se lembrou, por exemplo, 3 minutos depois de ele ter terminado o salam, que esqueceu alguma coisa, algum pilar, então ele pode trazer aquele pilar de acordo com as situações que nós mencionamos. Então, com a condição de não passar muito tempo ou não ter perdido o wudu. Agora, se tiver passado muito tempo, ele se lembrar 2 horas depois que deixou um pilar no salah ou tiver perdido o wudu, então
deve renovar o wudu e repetir o salat novamente. Repetir o salat. Vai fazer o salat e completo, do primeiro ao último raka. E nós temos como evidência disso o hadith de Imran ibn Hussein radiallahu anhu, onde ele diz أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث. Que Nabi alayhi salatu wasalam fez o salat al-asr e nesta situação fez apenas 3 rak'ah. Vejam,